Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Irmãos, vamos dar continuidade à nossa série Salmos, Bálsamo para o Coração. E hoje nós temos o privilégio de termos o Salmo 73, para juntos sermos agraciados com os ensinamentos desse Salmo. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Salmo de número 73. Salmo número 73. Vamos ler todos juntos? Com efeito, Deus é bom para com Israel, para os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com os fins deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a minha fortaleza, do meu coração, e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Todos os que são infiéis para contigo. Bom é estar junto a Deus. Deus, põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Amém. Vamos orar, irmãos? Senhor nosso Deus, eterno Pai, graças te damos pela oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez ouvir a tua palavra e poder, ó Pai amado, refletir sobre a nossa vida. Poder, ó Pai amado, nos colocar diante de ti para ouvir a tua voz aqui esta noite. E poder, ó Pai amado, ter a certeza de que o Senhor pode nos fazer enxergar o que de fato acontece à nossa volta, e que muitas vezes nós somos tentados
a olhar de uma maneira diferente, a olhar com os nossos olhos carnais as circunstâncias das nossas vidas. Mas lhe pedimos que o Senhor possa trazer o entendimento desse salmo à nossa vida, a fim de que o seu nome seja proclamado, a fim de que o seu nome seja adorado, a fim de que seu nome seja louvado por todos nós. Seja conosco, ó Pai. Nos ajude nesse instante. Fale ao nosso coração. Dê o entendimento necessário para que possamos chegar a esse objetivo. É o que nós lhe pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, uma das coisas que mais nos chama a atenção é quando nós passamos por dificuldades, por problemas, e nós começamos a enxergar as nossas vidas em detrimento de outras vidas que estão aí fora. E aí começamos, às vezes, pelas circunstâncias, a achar que nós estamos passando por diversas injustiças, diversos problemas, coisas que talvez nós, como filhos de Deus, jamais deveríamos passar. Porque, afinal, o evangelho que muito se prega aí fora é que, quando nossas vidas a Cristo Jesus, todos os nossos sofrimentos acabaram, todos os nossos problemas acabaram, e que agora nós devemos viver uma abundância de vida, e que nós devemos viver agora uma vida abastada, uma vida cheia de bênçãos, uma vida cheia de riquezas, mas quando nós olhamos o que está à nossa volta, não é bem assim o que acontece. E de fato, uma das perguntas que mais pode chegar ao nosso coração, ou rondar o nosso coração, será que vale a pena eu continuar a ser firme, ser justo, diante de um mundo tão injusto como esse? Por que que quando eu olho para o ímpio, que não segue o Senhor, que não adora o Senhor, que não derrama a sua vida perante o Senhor, por que ele prospera? Porque parece que dá tudo certo para ele, e eu, que estou buscando fazer tudo o que é certo diante de Deus, parece que tudo dá errado. Parece que eu sofro, enquanto aqueles que nem estão se importando com o Senhor, está tudo certo. E exatamente é isso que o Salmo vai tratar aqui. Quem escreveu esse Salmo foi Asaf. E Asaf era o grande líder dos levitas, o encarregado de levar o povo à adoração, o encarregado de poder descrever as verdades do Senhor através de cânticos, a fim de que o povo pudesse compreender o que realmente é a palavra de Deus, ou, mais necessariamente, quem é Deus. E ele entra nesse dilema de ele olhar para toda aquela situação e ver por que o ímpio prospera. E eu, que procuro sempre fazer aquilo que é certo diante de Deus, parece que dá tudo errado. Por que que eles são ricos? Por que que tudo que eles fazem prospera e eu tenho tanta dificuldade assim? Quando consigo prosperar, mas na maioria das vezes não prosperam, da mesma forma como os ímpios prosperam. O interessante é que o Salmo ele começa ali com uma conclusão muito interessante, né? Que, de fato, Deus é bom. E talvez para cada um de nós aqui, isso é algo notório. E se eu perguntar a qualquer um de vocês se, de fato, Deus é bom, todos vão responder unanimemente, sim, Deus é bom. E isso fica cravado em nossa mente, em nossa memória, em nosso coração, mas parece que ainda essas perguntas que Asaf fez aqui, parece que rondam o nosso coração. Deus é bom, mas então por que ele permite que o ímpio prospere? Será que vale a pena ter puro o meu coração diante de uma sociedade tão ímpia, tão impura, em que todos os outros que eu olho prosperam e eu não? Então é dentro dessa esfera que o Salmo vai trabalhar aqui esta noite, irmãos.
será que vale a pena manter puro o nosso coração? Será que vale a pena buscar a justiça, buscar ao Senhor, quando eu vejo que aqueles que estão ao meu lado, aqueles ímpios que estão ao meu lado, aqueles que escarnecem do Senhor, estão prosperando diante de nossos olhos? E nós vamos ver aqui dois momentos aqui desse salmo. Do versículo 1 até o versículo 14, nós vamos ver aqui Asaf expondo exatamente essa sua preocupação e essa sua indagação diante de Deus. Onde ele vai fazer esses questionamentos, onde ele vai, segundo os seus olhos, ele vai tirar algumas conclusões. Mas a partir do versículo 15 até o final, algo transforma a sua vida. Algo transforma a sua forma de enxergar o mundo. E é isso que nós vamos aprender aqui esta noite. Asaf cai na tentação de poder invejar aquilo que o ímpio tem. Olha só que interessante, a partir do versículo 2, Asaf abre o coração para compartilhar essa crise que ele vivenciou. Ele estava ali tentado ali a ver, a invejar aquilo que os ímpios possuíam. Versículo 2 e 3 diz o seguinte: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Ele se vê numa situação que ele começa a olhar o que estava à sua volta, os arrogantes, os ímpios que estavam à sua volta, estavam todos ali prosperando. E ele avalia que essas coisas que estavam acontecendo não eram justas, porque se ele servia ao Senhor, por que ele não prosperava? E sim, aqueles que não servem ao Senhor prosperam. Ele viu que ele estava em desvantagem em relação aos perversos. Ele começou a olhar para a vida com egoísmo e se sentiu injustiçado, pois ele só via coisas do presente, mas se esquecia das coisas do futuro. Por isso que seus pés quase se resvalaram. Outra coisa que nós podemos olhar aqui, verificar aqui no texto, é que ele começou a olhar também para a saúde física e emocional dos ímpios também, em contraste com as aflições dos outros homens. Olha o versículo 4 e o versículo 5. Para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Eu creio que Asaf aqui se esqueceu que as aparências enganam. Ele se esqueceu que as aflições não é necessariamente um sinal do desfavor divino. Se nós abrirmos a nossa Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 9, versículo de 1 a 3, nós vamos ver aqui uma situação muito interessante que acontece ali com Jesus, e quando ele encontra um homem ali cego de nascença. Olha o que o texto diz. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Então as doenças, irmãos, as coisas que acontecem em nossas vidas, não são meramente um desfavor de Deus a nós, mas tudo tem um propósito em nossa vida. Só que ele olha ali para os ímpios e ele só consegue enxergar que ele passa por dificuldade e o ímpio não, como se o ímpio não tivesse nenhuma doença. Como se o ímpio nunca fosse acometido de uma doença grave ou séria, que pudesse deixar esse ímpio de cama. E isso não é verdade. Mas ele está tão cego, olhando ali o que os ímpios têm, que ele se esquece disso. Outra coisa, ele olha para a carnalidade dos ímpios em contraste com a pureza dos justos. No versículo 6 até 10 diz o seguinte: daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como manto.
os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. Versículo 13. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. A conclusão que ele chega. Ele vê que os ímpios fazem o que fazem, tudo dá certo para eles, eles falam maliciosamente, eles operam contra aquilo que é verdadeiro, eles não creem em Deus, parece que tudo dá certo para eles, e eles chegam à conclusão com seus olhos. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Não vale a pena. Não vale a pena ser honesto. Não vale a pena ser puro, porque o desonesto prospera. O desonesto dá tudo certo para ele. Inclusive, parece que nem doente eles ficam. São super-homens. Esta é a visão carnal que Asaf tem dos ímpios. Entendendo a vida dos outros só pelas aparências, nós vamos cair no mesmo erro. No mesmo erro. Quantos que já não desistiram em ter um coração puro? Em falar o seguinte, olha, eu faço tudo certo, mas tudo dá errado para mim, eu não consigo prosperar, mas olha lá, olha o meu amigo, ele não anda nos caminhos do Senhor, faz tudo que é de ruim, tudo que é errado, e tudo dá certo para ele, eu vou deixar essa vida de servo de Deus de lado, porque isso é inútil manter puro meu coração. Já desistiram de ter mãos inocentes? Quantos que já desistiram de ter uma vida digna diante do Senhor? Olha, eu não caio no adultério, eu não roubo, não faço absolutamente nada errado, mas eu vivo nessa vida que eu considero medíocre, porque nada dá certo para mim. Olha, os outros fazem tudo de errado. O marido trai a sua esposa o tempo todo, mas está tudo bem para ele. Ele prospera, ele é promovido, ele ganha honras nesse mundo e eu só sofro. Em outras palavras, eu só pasto nesse mundo. Quando nós avaliamos a vida pelas aparências, nós corremos o risco de ter esse tipo de pensamento. Mas além disso, ele olhou também para as blasfêmias também dos ímpios, em contraste com a linguagem santa dos justos. Versículo 8 e 9. Motejam, falam maliciosamente da opressão, falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Versículo 15. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de seus filhos. Os ímpios falam contra os céus e a terra, contra Deus, contra os homens, e mesmo assim prosperam. E no versículo 12 e 14, ele olha meramente para a prosperidade dos ímpios em contraste com as provações dos justos. Versículo 12. Eis que são estes os ímpios, sempre tranquilos, aumentam suas riquezas, versículo 14, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Parece que nessa visão de Asaf, o ímpio sempre prospera, cresce. Tudo que ele põe a mão parece que se multiplica. Dinheiro, prosperidade. E Asaf, ao contrário, em vez da prosperidade, o que ele enfrenta? Provações. Ele diz que, em vez de riqueza, de contínuo ele é afligido. E a cada manhã é castigado. Esse é o olhar que o Asaf tem, que é um olhar completamente carnal sobre as circunstâncias e sobre o mundo que ele vive.
Essa é uma visão daquele que não se colocou na presença de Deus. Essa é a visão daquele que está longe da palavra de Deus. E nós, muitas vezes, quando nós nos afastamos da palavra de Deus, nós afastamos da casa de Deus, nós temos esse olhar e corremos o risco de ter exatamente, não vale a pena servir ao Senhor, que não vale a pena buscar ao Senhor, porque outras pessoas não buscam e tudo dá certo para elas, mas eu sempre sou castigado, sempre sou afligido. Quando nós estamos longe da presença de Deus, temos a tentação de cair para esse tipo de pensamento. Mas o que mudou na vida de Asaf? Foi exatamente a partir do versículo 15 até o versículo 28, que é a segunda parte desse salmo, que mostra como Asaf foi tolo em quase largar tudo, em pensar que de fato Deus estava, não cuidava da sua vida, que as coisas não valiam a pena, que se manter puro não valia a pena. As coisas mudam completamente. Asaf saiu da tentação e entrou na casa de Deus, e ali seus olhos foram abertos, sua mente foi iluminada, e o discernimento entrou em seu coração. Em primeiro lugar, para que isso ocorresse, ele deixou o egoísmo para olhar para a vida com os olhos de Deus. Versículo 15 e versículo 16. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada tarefa para mim. A transformação do ponto de vista de Asaf teve ali seu início quando ele começou a refrear a sua língua. E é interessante que quando nós temos dentro de nós um órgão que é terrível chamado língua. A língua do homem é terrível. Ela coça para poder falar, para poder reclamar. Nós somos assim. As coisas não saem da forma como nós queríamos, e a nossa língua começa a coçar. A gente quer falar mal. Só que Asaf começou a entender o seguinte: olha, isso não está certo. Eu preciso começar a refrear a minha língua. É por isso que ele fala: se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Ele fala: opa, não devo falar isso. Eu jamais devo olhar para o ímpio e falar que só ele prospera, e eu é que sempre acabo tendo dificuldades, passando por problemas, por aflições nesse mundo. Eu tenho que refrear a minha língua. E além de refrear a minha língua, eu tenho que sondar o meu coração. No versículo 16 ele diz: em só refletir para compreender isso, achei muito pesada para mim. Ele começou a sondar o seu coração. Ele começou a fazer algumas perguntas, falar: mas Asaf, por que você está achando isso? Por que você está achando que de fato os ímpios prosperam, que nem doentes ficam, e só você que acaba sofrendo, só você que é afligido, só você que é castigado toda manhã? O que te fez pensar isso? Será que você não está invejando aquilo que eles têm, que eles possuem? Será que não é isso o real motivo pelo qual você está reclamando? E nós temos que sondar o nosso coração. A palavra de Deus fala que enganoso é o coração do homem, de fato. Nós às vezes pensamos em tantas coisas e que planejamos, fazemos projetos, mas o nosso coração, ele é enganoso. E nós precisamos sondar o nosso coração para saber quais são os reais motivos que nos levam a praguejar, a falar mal do próprio Deus. Mas, do versículo 17 ao versículo 20, nós vemos que quando ele começou a refrear a sua língua, como ele começou a sondar o seu coração,
ele entra na casa de Deus. Olha o versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezará a imagem deles. Aquele conflito que estava rondando o coração de Asaf começou a se dissipar. Começou a dissipar porque ele deixou de ser juiz da situação para ser um adorador. Quando nós começamos a refrear a nossa língua, quando nós começamos a parar de reclamar, começamos a sondar o nosso coração, nós deixamos de ser o juiz da situação. Porque esse não é o nosso papel de ser o juiz. Quem é o juiz? É Deus que é o juiz, é Ele que vai julgar todas as coisas. Não somos nós. E nós passamos a um papel que foi concedido a nós, que era o papel de adorador. Deixa de julgar a Deus para adorá-lo, para ir na casa de Deus. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós estamos vindo aqui para adorar a Deus. Esse foi o começo da libertação de Asaf. E eu creio que para nós também deve ser o caminho pelo qual as nossas mentes e os nossos corações devem ser libertados quando nós começamos a invejar os ímpios aí fora. Devemos buscar a presença de Deus, devemos buscar louvar ao Senhor, devemos buscar adorar a esse Deus em vez de ser juiz da situação, porque isso não nos cabe fazer. Apenas Deus é juiz. Agora, quando vamos à casa de Deus, além de encontrarmos Deus, de fato, nós viemos aqui para ter um encontro com Deus. Nós também encontramos outros irmãos que passam também pelos mesmos problemas que nós passamos. Pessoas que, semelhantes a nós, descobriram que em Deus há abrigo e buscam o Senhor. Quando vamos à casa de Deus, descobrimos que pessoas que enfrentam os mesmos problemas que nós, ou maiores, estão encontrando em Deus resposta, e isso nos cura. Já pararam para pensar nisso, meus irmãos? Por que que Deus nos tirou do mundo para fazermos parte agora de um povo escolhido em comunhão, para adorarmos o santo e amado nome dele e para juntos edificarmos uns aos outros? Você sabia que você é uma bênção para o seu irmão? Você sabia que o seu irmão é uma bênção para você, meu querido? Porque ele está aqui para lembrar que tem um Deus que sabe dos seus problemas, sabe das suas dificuldades, e Ele pode te livrar de qualquer um deles. Por isso que o nosso corpo, nós somos um corpo e família de fato, e nós já temos um cântico que nós louvamos ao Senhor, que é corpo e família, que fala isso. Nós precisamos sim dos nossos irmãos. Deus nos tirou das trevas para agora, na luz, juntos, caminharmos para louvor e glória do santo e amado nome dele, edificando-nos uns aos outros. Asaf aqui, ele é categórico, quando ele fala, até que entrei na casa de Deus e atinei com o fim deles. Você não vem aqui para a igreja, irmãos, para esquecer dos seus problemas. E isso é uma forma errada da gente pensar. Muitas vezes as pessoas falam o seguinte, olha, eu vou lá na igreja, eu vou prestar culto ao Senhor, vou ficar 2 horas e meia louvando ali ao Senhor, ouvindo a palavra de Deus, porque vão ser 2 horas e meia em que eu vou esquecer dos meus problemas. Não, não é isso. Porque se você vier dessa maneira para cá, quando você sair daqui, você vai continuar tendo o mesmo problema, as mesmas dificuldades. E você vai falar, foi tão pouco, eu queria ter ficado mais lá.
porque ali eu esqueço os problemas. Não é para esquecer os problemas, mas sim é para que você possa ter um entendimento do que significa esses problemas na sua vida. Quando nós viemos aqui na igreja, ouvir da palavra de Deus, estar na presença de Deus, a gente não está pedindo para que o Senhor faça com que a gente esqueça os problemas, mas que nos ajude a entender esses problemas. Tudo tem um propósito para aqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O ponto de vista aqui de Asaf sobre o problema mudou quando ele considerou não as circunstâncias ao seu redor, mas o destino adiante dele. Ele percebeu que aquilo que ele observou na vida dos ímpios que prosperaram não é a imagem verdadeira, aquilo é algo fake, aquilo é uma simulação. E aqui 2 novos entendimentos ele tem aqui sobre a vida dos ímpios, e sobre toda aquela situação e sobre toda aquela circunstância. Primeiro, ele tem um novo entendimento acerca dos ímpios em si. O ímpio tem uma aparência de segurança, prosperam, tornam-se ali pessoas famosas, pessoas ali que ganham honras na sociedade. Mas qual que é o fim deles? Para onde eles estão destinados? A situação deles, na verdade, é precária. Porque, na realidade, eles estão vivendo aqui nesse mundo dos prazeres, porém, o que está reservado para eles, segundo a palavra de Deus, é o inferno. Não é a glória. O interessante é que também ele tem um novo entendimento acerca de Deus. Porque ele chegou a questionar Deus no versículo 13, falando, será que vale a pena manter puro o meu coração? Foi inutilmente conservei o meu coração puro. Não foi não foi essa a conclusão que ele chega? Mas agora ele tem um novo entendimento sobre Deus. Ele talvez havia ali sido tentado a pensar que Deus era injusto, mas agora ele entende que não há nada fora do controle de Deus. Na verdade, Deus controla e governa tudo, e todas as coisas estão em suas mãos. Todas as coisas. Mas então por que Deus permite o ímpio prosperar? E por que parece que Deus está dormindo? No versículo 20 é interessante a forma como o salmista coloca aqui, como ao sonho. Quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezará a imagem deles. E aqui traz aquela ideia de que parece que o Senhor está dormindo. Parece que o Senhor não está se apercebendo das coisas que estão acontecendo à sua volta, mas isso não é verdade. Isso aqui é uma forma de linguagem chamada antropomorfismo. Ou seja, de fazer algo que é do homem e colocar uma forma para explicar algo que está acontecendo com Deus. Mas não necessariamente é isso que está acontecendo. Porque o Senhor, Ele não dorme. Deus não dorme. Deus jamais dorme. Nós sim dormimos. E aliás, já ouvimos na semana passada que Deus abençoa os seus santos enquanto dorme. Nós sim dormimos. Mas Deus não dorme, mas vai chegar a hora em que a ruína do ímpio já foi decretada e Deus vai aplicar a sua justiça, a sua ira em relação ao ímpio. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. A partir do verso 1, diz assim, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina
destruição, como vêm as dores de parto. Aqui está para dar à luz, e nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Aquele dia, que é o dia do Senhor, ele vai vir de repente e pegará todo mundo de surpresa, mas não a nós, que somos filhos do dia e filhos da luz, mas aqueles que estão em trevas sofrerão no dia do Senhor, no dia do julgamento. O Senhor não está dormindo, ele não está inerte ou à parte de toda a injustiça que acontece nesse mundo. Pelo contrário, tudo aquilo está sendo observado por ele, e o pagamento virá no dia do Senhor. Mas nós vemos aqui também, irmãos, que além de ele ter essa visão agora correta dos fatos, das circunstâncias que estão acontecendo ali à sua volta, ele olha para si mesmo com honestidade. No versículo 21 e 22 diz o seguinte: quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional à tua presença. Quando Asaf, então, ele entra na casa de Deus, ele descobriu que o seu verdadeiro problema não eram os ímpios, era ele mesmo. Não eram as circunstâncias, mas os seus sentimentos, pois a inveja e o ressentimento haviam cegado os seus olhos. Ele começou a enxergar, olha, o problema não são os ímpios, eu estava errado. Não é os ímpios que estão prosperando, o problema sou eu mesmo, porque eu comecei a invejar aquilo que eles tinham. Eu comecei a querer ter as riquezas que eles tinham. Eu queria ter a vida que eles tinham, mas eu só tenho dores, preocupações, só tenho problemas. Asaf, ele faz um autoexame profundo, completo. Muitas vezes nós precisamos fazer esse tipo de exame em nossas vidas. Sondar o nosso coração. O que faz você reclamar da sua vida, meu irmão? Já parou para pensar? Será que o fato de você reclamar da sua vida, dos problemas que você tem, das dificuldades que você passa, será porque você não está olhando muito para o ímpio? Será que você não está olhando muito para a vida daqueles que não servem a Deus? Daqueles que estão com a vida no pecado? O maior problema de Asaf era o seu próprio ego. Quando o ego assume o controle sobre nós, o nosso coração passa a governar a nossa cabeça. Passamos a ser governados pelas nossas emoções. Sentimos que nós devemos dar mais razão aos nossos sentimentos do que ao entendimento que vem pela palavra de Deus. Agora, uma coisa interessante nessa parte final desse salmo é que ele reconhece ali que o problema é ele reconhece ali que o que está rondando o seu coração é a sua inveja, aquilo que ele queria ser como os ímpios. Agora ele começa a enxergar que tudo aquilo que ele passa em sua vida faz parte da graça de Deus. Ele começa a entender a graça de Deus em sua vida. Olha o versículo 23 até o versículo 26. Todavia estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Asaf começou a compreender e descobriu aqui a graça salvadora e restringente de Deus.
Deus viu que ele estava caindo para esse tipo de pensamento, mas de repente Deus vai lá e abre os olhos da fé. E além de Deus abrir os olhos da fé, ele estava quase resvalando os seus pés para cair nesse tipo de pecado, de poder invejar ali os ímpios. Deus ali o impede de ele cair na lama. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, nós não somos impedidos de cair? Quantas e quantas vezes o Senhor intervém em nossas vidas e fala, olha, não vou deixar este meu servo cair. Como nós lemos no texto da nossa liturgia, Salmo 116, versículo 8, diz o seguinte, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Deus não apenas nos impede de cair, mas também nos levanta quando caímos. Deus nos dá uma segunda chance. Deus nos dá uma oportunidade de olhar para trás e falar, olha, agora preciso fazer diferente. Porque o Senhor me ama, porque o Senhor quer transformar a minha vida. Asaf também descobre ali a graça sustentadora de Deus. No versículo 24, nós vemos ali, ele falar da seguinte maneira, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Deus que nos salva, nos livra, nos restaura, é o mesmo Deus que assegura a nossa salvação. Se Ele nos chamou, Ele também nos preparou para andarmos desse chamado. Ele fez com que todas as coisas cooperassem para que nós continuássemos firmes e vivos dentro desse propósito, dentro desse chamado. Ele nos guia nessa jornada para depois nos receber lá na glória. E também, Asaf descobriu a graça galardoadora de Deus. Versículo 25 e 26, que diz o seguinte, quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Asaf agora reconhece o seguinte, o que o ímpio tem? O ímpio não tem nada. Mas ele pode até parecer rico aqui. Mas o ímpio será de súbito assolado. Mas ele tem Deus em sua jornada na terra. E tem Deus como herança eterna no céu. Asaf descobre que o sentido da vida não é o dinheiro, não são os bens, não são as riquezas, mas Deus é que é a verdadeira riqueza. Não é ter ouro, mas sim ter Deus. Acabamos de cantar. Onde está o nosso tesouro? Lá está o nosso tesouro. Lá na eternidade, onde nós não teremos mais choro, onde todos nós cantaremos juntos hinos de louvor. Lá é o nosso tesouro. Não são as coisas desse mundo. Não são os tesouros que a traça corrói. Mas nós buscamos um tesouro que é incorruptível. Tesouro eterno em Cristo Jesus. Irmãos, o versículo 27 e 28 encerra o Salmo. E eu creio que de uma forma magistral. Diz o seguinte, os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus, ponho o meu refúgio para proclamar os seus feitos. Bom é estar junto a Deus. Asaf tinha inveja dos ímpios. E agora faz um contraste entre os ímpios e ele. Quem é rico, de fato? Quem está em vantagem?
O ímpio ou o impiedoso? O ímpio é ele que está em vantagem? É o piedoso que está em vantagem? O ímpio tem coisas, mas não tem Deus. Ele será assolado, mas o piedoso tem Deus, que é o melhor de todos os presentes. Ele é a nossa herança. Deus castiga o piedoso porque está trabalhando nele, transformando-o na imagem do Rei da Glória. O piedoso, ele está seguro, guiado e glorificado. Romanos capítulo 8, versículo 29 e versículo 30. Romanos capítulo 8, versículo 29 e versículo 30. Diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou, e aos que chamou, a esse também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Irmãos, como diz lá em Filipenses capítulo 1, 23, diz assim: para o crente, a morte é lucro, pois é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Asaf compreendeu aqui, irmãos, que de fato vale a pena servir a Deus, porque Ele é bom, porque Ele é justo, porque Ele é cuidadoso. Não é à toa que passamos por dificuldades, por problemas nesse mundo. Temos que ter em nossas mentes que o nosso tesouro não está aqui, neste mundo, mas o nosso tesouro está na glória. Nós não podemos jamais ter inveja das coisas que acontecem aqui com os ímpios, porque essas coisas são passageiras e muitas delas não refletem a verdade. Os ímpios vivem numa mentira constante em suas vidas. Já nós temos que ver a verdade. Mas a verdade não está nesse mundo. A verdade está na eternidade. Lá está o nosso tesouro.